noite. Os dirigentes históricos do PS Nacional apelam aos socialistas para que não se enganem no adversário. Jorge Sampaio, Almeida Santos, Manuel Alegre e Vera Jardim exigem que o Partido Socialista resolva a contenda da liderança com uma solução rápida. Na Madeira, a crise nacional que o PS está a viver já teve consequências. Carlos Pereira, líder parlamentar, deixou a vice-presidência do partido para declarar apoio à candidatura de António Costa. Vítor Freitas, presidente do PS Madeira, é o convidado do programa de hoje. Muito boa noite, Vítor Freitas. A crise na liderança nacional do PS começou logo após as eleições europeias, com a vontade de António Costa concorrer ou disputar a liderança com António José Seguro. Como é que está a ver esta crise? Bem, eu julgo que isto é uma crise desnecessária. Nós temos um secretário-geral eleito, Dr. António José Seguro, ganhou os últimos 2 atos eleitorais, estamos a um ano de eleições e nada faria prever esta vontade do Presidente da Câmara de Lisboa de se candidatar à liderança do Partido Socialista. Uma vontade que foi expressa e teve consequências dentro do próprio partido. O secretário-geral do partido mantém-se como secretário-geral e abriu a porta para eleições diretas, mas não só eleições diretas dentro do partido, mas também junto da sociedade, junto dos simpatizantes do Partido Socialista, ou seja, junto dos eleitores do Partido Socialista. Eu entendo que este não deveria ter sido o caminho, do ponto de vista de estarmos hoje a discutir quem é o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, que é disso que se trata, porque o candidato já estava escolhido, era o Dr. António José Seguro, mas ele entendeu, numa lógica de diálogo dentro do partido, de abrir isso, vamos chamar, umas diretas. Há aqui deslealdade ou traição? Eu julgo que há aqui alguma deslealdade. Isto é um caso inédito dentro do Partido Socialista e o argumento que se utiliza é o resultado das eleições europeias, mas esse argumento não é válido, porque as mesmas pessoas hoje que se lançam nesta corrida, eu recordo que em 1994 era secretário-geral do PS, António Guterres, o PS ganhou as eleições por 0,5%. E desta vez ganhou por 3,75%, ainda por cima com o PSD e o CDS coligados. Na altura não houve qualquer problema, passado um ano houve eleições nacionais e o Partido Socialista e António Guterres foram eleitos e assumiu as funções de Primeiro-Ministro, e era isso que nós esperávamos, os militantes do Partido Socialista, que acontecesse. Mas o PS agora podia ter feito melhores resultados, ou seja, podia ter mais do que 31%, que foi aquilo que teve nas eleições europeias. Houve aqui, de facto, alguns fenómenos que não... O que é que falhou? O que falhou aqui foi 2 aspectos. O aumento da abstenção, e que tem a ver com uma visão mais crítica que a sociedade tem hoje em relação aos partidos, e um epifenómeno que foi o MPT, que teve um resultado de mais de 8% em termos nacionais e que aqui na Madeira atingiu 10,5%, e portanto tudo isso baralhou os resultados eleitorais, mas eleições europeias são eleições europeias, eleições nacionais são naturalmente eleições nacionais. E nesta altura do campeonato, um ano antes das eleições nacionais, é grave, mas ainda é mais grave no caso da região autónoma da Madeira, porque nós estamos, não a um ano de eleições, mas quando ocorrer as diretas no final de setembro, estaremos a 6 meses das eleições regionais, porque aquilo que é a minha percepção é que vamos ter eleições regionais em março de 2015 e não em outubro, fruto do congresso do PSD que será em janeiro. A partir de janeiro o PSD Madeira terá um novo líder, que não é o Dr. Alberto João Jardim, por aquilo que são os elementos que conhecemos, o Dr. Alberto João Jardim não se recandidata, e, portanto, faça aquilo que também é conhecido por parte da Presidência da República, em que o Sr. Presidente da República recusa a estratégia do Presidente do Governo, que era alguém substituí-lo durante 6 meses, de fevereiro a outubro, e em outubro existirem eleições regionais. Essa tese foi recusada pelo Presidente da República e, portanto... Mas acha que o Dr. Alberto João Jardim não vai ter condições para continuar o mandato até ao fim? É isso? O novo líder vai obrigá-lo a sair? Eu não tenho dúvidas que o novo líder fica sem condições políticas, estando ele como líder do PSD e, por outro lado, ter o Dr. Alberto João Jardim como Presidente do Governo Regional, porque a forma de atuar do Presidente do Governo é nefasta para qualquer líder eleito que fica numa situação de minoridade. E eu acho que, seja qual for o líder do PSD, vai querer eleições rapidamente. É por isso que eu estou convencido que em março do próximo ano nós vamos ter
eleições na região autónoma da Madeira para escolher o futuro governo da região autónoma da Madeira. E é por isso que esta situação nacional tem alguma gravidade, uma vez que acontece há 6 meses, digamos, de umas eleições regionais. E espero é que exista maturidade por parte de todos os socialistas, quer a nível nacional, quer a nível regional, para que esta disputa seja um momento e uma festa da democracia e que não siga contornos de alguns que já ouvi serem preferidos publicamente, em que levam uma divisão clara do partido. O seu apoio vai incondicionalmente para António José Seguro? O meu apoio tem condições. Eu não dou apoio incondicional a ninguém, porque o cargo que vamos escolher no final de setembro não é o cargo de secretário-geral, não é o de líder do Partido Socialista. É o cargo, ou melhor, aquele que será o candidato a primeiro-ministro, e não tenho dúvidas que quem sair dessa contenda interna será o futuro primeiro-ministro. E, portanto, interessa-me a mim saber algumas questões. Eu apoio António José Seguro, porque conheço António José Seguro, ele ajudou-nos e aceitou e corroborou e foi entusiasta da estratégia para as autárquicas e que deu excelentes resultados. Foi o secretário-geral que melhor colocou a Madeira posicionada numa lista nacional ao Parlamento Europeu. Elegemos a doutora Liliana Rodrigues, a Madeira passou a ter também uma eurodeputada do Partido Socialista, mas há aqui questões de fundo que estão tratadas com o Dr. António José Seguro e que sei a posição dele. Não sei. Que questões é que são essas? Não sei a posição de António Costa. Porque, dou o caso, dossiê Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira. Aquilo que está tratado e acertado com o secretário-geral e que espero seja o futuro primeiro-ministro do país é haver uma revisão do Plano de Ajustamento para a Madeira, com uma baixa de juros e um dilatado de prazos por mais anos para que a Madeira não tenha que pagar a dívida que tem ao Estado, está-se a falar de 1.500 milhões de euros, mas também, rapidamente, mas queremos também, e isso temos falado com o secretário-geral do partido, no sentido que a outra dívida tenha aqui a colaboração do Estado, através de avales do Estado, no sentido de termos juros muito mais baixos para podermos suportar isso a outros níveis, sem ser do plano de ajustamento. Temos a lei de finanças regionais. E nesta conjuntura de crise em que o país está a viver, há a possibilidade e margem de manobra financeira do Estado para poder apoiar a região nesse sentido que está a falar? Eu acho que o Estado hoje, só através de dar garantias à região, já conseguimos juros muito mais baixos e o Estado está a conseguir juros muito mais baixos. Mas há questões, para mim, são centrais, como é a questão da lei de finanças regionais. António Costa era número 2 do engenheiro José Sócrates. Nós temos uma lei de finanças regionais que não apareceu na altura da campanha eleitoral. Ninguém disse que iria haver uma revisão naqueles moldes da lei de finanças regionais e eu sei as consequências que isso teve para o Partido Socialista. O Partido Socialista, de 19 deputados na Assembleia Regional, passou a 7 numas eleições e noutras passou a 6. Na Assembleia da República tinha 3 deputados e ficou reduzido em 2 eleições seguintes a 1. E isto teve a ver com o quê? Com o facto de se ter alterado a lei sem consultar o Partido Socialista e sem ouvir o Partido Socialista. O Partido Socialista não foi parceiro nas decisões de alterar essa lei, mas sofreu as consequências todas. Eu sei que António José Seguro, a mexer na lei, será para beneficiar a região autónoma da Madeira, fruto do facto de nós estarmos a viver uma situação extremamente difícil, mas não sei o que é que pensa António Costa. Tem a história quando ele era número 2 do engenheiro José Sócrates. E isso assusta-me de outro dossiê, como o caso da RTP Madeira. Sei que António José Seguro, e já o disse publicamente, que pretende que a RTP Madeira e a RDP e a Lusa mantenham-se na Madeira como nos mesmos moldes que está atualmente e numa lógica de serviço público e, portanto, não vão entrar privados. Eu não sei o que é que pensa António Costa em relação a esta matéria. Sei que em determinados momentos no passado, e do caso da liberalização dos transportes aéreos, que foi até pedido e desejado pelo Governo Regional, mas que não se acautelou os interesses da região. E o Governo do Partido Socialista era parceiro nisso, apesar de ser uma exigência da região autónoma da Madeira. E o que é certo é que nós socialistas da Madeira, queremos ter uma palavra a dizer quando acontecer esse tipo de situações. António José Seguro dá-me essa garantia pelo o relacionamento próximo que tem, e digo publicamente, mas também pela forma como se portou ao longo destes 3 anos em que honrou sempre a palavra dada para com o PS Madeira. António José Seguro não se vai demitir, essa é pelo menos a convicção geral. Faz sentido uma proposta para que haja eleições primárias? Há uma proposta para que haja um congresso
parte de António Costa, mas os estatutos do Partido Socialista são claros, só com uma demissão de António José Seguro, isso não vai acontecer. Aliás, esta forma de agir dentro dos estatutos do Partido Socialista tem mais de 10 anos, não foi criada agora, em que torna o secretário-geral quase inamovível, digamos. A solução encontrada foi o caminho de fazer diretas, e foi encontrada pelo secretário-geral, por forma a tentar ultrapassar este problema político criado por António Costa, no sentido de haver umas diretas e ouvir os militantes e os simpatizantes do Partido Socialista e os eleitores, todos os eleitores do Partido Socialista queiram votar. Ainda falta aprovar o regulamento, será na próxima quinta-feira. Vamos ter também uma Comissão Nacional no próximo domingo, mas esse regulamento é aprovado em Comissão Política na quinta-feira, dia 26, e, portanto, lá serão estabelecidas as regras, mas aquilo que se tem ouvido falar, os cidadãos da Madeira que se revêem no Partido Socialista e que queiram participar nessas diretas, terão uma oportunidade, através de uma declaração que terão que preencher, a dizer que se reconhecem no Partido Socialista e no ideário do Partido Socialista, e aí poderão participar na eleição e na votação. Essa declaração é preenchida onde? Ministro. Será nas sedes do Partido Socialista, da mesma forma que as eleições no dia 28 de setembro serão na sede do Partido Socialista em toda a região. Quer sejam militantes ou não? Quer sejam militantes ou não, e deixo aqui o apelo, independentemente de simpatizarem mais com um ou outro candidato, há aqueles que são os simpatizantes do Partido Socialista pela Madeira e pelo Porto Santo, que, quando for aberto o processo, penso que a partir do dia 26, que contactem as sedes do Partido Socialista e disponibilizem também para ajudar a escolher Esta é uma novidade. o Primeiro-Ministro de Portugal. Sim, é uma novidade, nunca foi testado em Portugal, já foi testado na França, já foi testado na Itália, nos Estados Unidos é uma prática de séculos, mas aqui no país é a primeira vez e, portanto, nós queremos que este momento tenha a participação de milhares e milhares de pessoas no país e na região, e queremos fazer também deste momento e da escolha ou da pré-escolha do candidato, da escolha do candidato a Primeiro-Ministro por parte do Partido Socialista, tenham os cidadãos simpatizantes do PS uma palavra a dizer. Este avançar de António Costa para a liderança do PS teve impactos na Madeira. Carlos Pereira demitiu-se da vice-presidência do PS Madeira para apoiar o autarca de Lisboa. Como é que viu esta saída da vice-presidência? Como é que foi informado? E fui informado naturalmente antes de sair na comunicação social. Acho que é um erro. Julgo que para se apoiar um dos candidatos não se tem que perder o vínculo à direção do partido. O Partido Socialista sempre foi um partido plural, o Partido Socialista não é parecido com o PSD, nem com situações que se passam do PSD. Recordo uma que ocorreu há 2 anos, nomeadamente na Câmara do Funchal, em que um dos vice-presidentes da Câmara foi, entre aspas, desautorizado porque não apoiava o candidato Presidente da Câmara à liderança do PSD. Isso não acontece no Partido Socialista e, portanto, não havia necessidade de termos uma demissão do camarada Carlos Pereira. A demissão foi feita, foi aceita. Naturalmente, mantenho a confiança no Carlos Pereira à frente dos destinos do grupo parlamentar e mantenho a confiança em todo o grupo parlamentar, mas tenho a consciência que agora é necessário trabalhar, não pela união do partido, que o Partido Socialista na Madeira está unido, mas trabalhar para que estas eleições não tenham impactos na vida interna do PS do ponto de vista de criar instabilidade. As pessoas são livres de apoiar A ou B, o Presidente do Partido Socialista apoia A. Agora vamos trabalhar todos no sentido de ter uma grande mobilização e uma grande votação. Mantém a confiança, mas a sua equipa ficou fragilizada, digamos assim, com menos o vice-presidente? Não. As pessoas que estão na direção do partido são pessoas competentes, sérias, que estão determinadas e que têm um objetivo claro, que é ganhar as próximas eleições regionais. A seu tempo encontrarei soluções para substituir o Dr. Carlos Pereira na direção do partido e a seu tempo irei comunicar aos madeirenses. Quando? Quando achar que estão reunidas determinadas condições, porque temos um leque de pessoas disponíveis para aceitar este desafio, mas a minha ideia é esta, olhar para depois do verão, refrescar a equipa e preparar as eleições regionais, que serão, no meu entendimento, lá para março de 2015. Há quem diga que o senhor está cada vez mais isolado, até porque Bernardo Trindade e também André Escórcio declararam o apoio a António Costa. Como é que vê estas leituras, digamos assim, internas? Quem tem essa leitura é quem não está habituado àquilo que é a gênese do Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido plural, não existe aqui um chefe mandão que diz que toda a gente tem que apoiar fulano tal, quando acham
e as pessoas noutros partidos apoiam quando discordam do Partido Socialista. Há liberdade. Com esta demissão, a sua liderança nunca esteve em causa? Não, nunca esteve em causa. A minha liderança é firme e tem um projeto para a região, deu excelentes resultados nas eleições autárquicas, deu bons resultados nas europeias e vai conquistar a região autónoma da Madeira. É essa a minha convicção e das pessoas que estão a colaborar comigo. Jorge Sampaio, Almeida Santos, Manuel Alegre e Vera Jardim pediram ontem que o PS resolva a contenda à volta desta liderança. Como é que viu este apelo? É um apelo que eu percebo, mas que neste momento está ultrapassado. As eleições serão a 28 de setembro e estamos a falar de uma questão nova, não é as eleições tradicionais de escolha do secretário-geral, porque isso não está em causa, vamos escolher é o candidato a primeiro-ministro. E, portanto, isso exige tempo. O Partido Socialista continua a ter os seus órgãos todos eleitos, quer o secretário-geral, o secretariado nacional, o grupo parlamentar, a comissão política, portanto, todos os seus órgãos estão a funcionar. Nós precisamos de tempo para criar este processo novo, que é da escolha do candidato a primeiro-ministro. Os nossos camaradas que há pouco referiu estão acostumados a outro tempo. Há um novo tempo na sociedade portuguesa e, portanto, o Partido Socialista tem os seus órgãos todos eleitos. Vamos caminhar agora neste processo e é necessário que haja esclarecimento dos cidadãos e saber o que cada candidato pensa. Daí eu sei o que é que pensa António José Seguro em relação aos dossiês, vou-lhe chamar quentes, da Madeira, e há pouco não referiam que era a questão do Centro Internacional de Negócios, porque António José Seguro apoia o Centro Internacional de Negócios, o que não aconteceu no governo em que António Costa era, digamos, número 2 do governo do engenheiro José Sócrates, e, portanto, é necessário ver este debate. Não imaginemos se pode passar que António Costa branco aqui a nenhum dos candidatos a primeiro-ministro, porque eles a seguir vão decidir em relação à vida do PS Madeira, mas acima de tudo à vida dos madeirenses. E, portanto, esta escolha é extremamente importante, porque eu sei que, fruto dessa escolha, vamos ter um primeiro-ministro no próximo ano eleito pelo PS. Imaginemos que António Costa ganha o Congresso. E justifica-se um Congresso aqui também, na Madeira? Não. Em primeiro lugar, António Costa não pode ganhar o Congresso porque vai haver diretas. Portanto, imagine-se que António Costa ganharia as diretas. Isso não tem qualquer impacto aqui na região autónoma da Madeira. Quer dizer, tive Congresso em janeiro deste ano, portanto estou legitimado e aqui na Madeira, ao contrário do que fez António José Seguro, digo desde já que neste Partido Socialista da Madeira ainda não se entrou nessa lógica dos duelos, em que alguém, de um momento para o outro, lembra-se de desafiar a liderança, desafia para um duelo e há duelo. Nos séculos passados existiram duelos, mas esses duelos foram proibidos porque levavam ao derramamento de muito sangue. E, portanto, o que eu entendo é que tem toda a legitimidade que há de querer junto dos militantes em janeiro, e, portanto, mesmo que haja tentativas de duelo, com este presidente do PS Madeira não vai haver duelo. Quem quiser duelos, em 2016, depois das eleições regionais, tem congresso e nessa altura então podemos discutir ideias e propostas diferentes nessa altura. Até lá, temos um líder eleito, as questões estratégicas estão estabelecidas e, portanto, o caminho é para a frente. Vítor Freitas, nas eleições europeias, o PS conseguiu na Madeira 23% dos votos. Na noite eleitoral, o senhor lançava o desafio aos partidos da oposição para uma coligação nas eleições regionais. Mantém este desafio? O desafio está no ar. E eu julgo que neste momento, e aquilo que eu sinto parte de todos os partidos, querem se afirmar por si, nesta fase da vida política da Madeira. E é natural que queiram se afirmar por si durante algum tempo. Mas eu não tenho dúvidas que na emergência de eleições em março, no final deste ano, vamos ter diálogo com todas as forças políticas. Mantenho aberto todas as portas com todas as forças políticas e gostaria de recordar que, já que falou nas eleições europeias, que as eleições europeias, o Partido Socialista teve cerca de 23%, o PSD e o CDS juntos tiveram 31%. Quer dizer, se nós olharmos, sabendo o que vale o CDS, que vale 8, 9% na região, o PS e o PSD estiveram, digamos, taco a taco, empatados. Mas se nós fizermos outra leitura, que é olhar para a coligação que concorreu ao Funchal e que ganhou com 39%, à escala regional e pelo número de votos que tivemos nas europeias, essa coligação, voltando a efetivá-la, daria 48%, que em termos de mandatos de deputados daria uma maioria absolutíssima na Assembleia Regional. E, portanto, são com estes elementos, que não podem ser deixados de parte, que os responsáveis políticos têm que olhar para a Madeira do futuro. Eu não vejo, nas próximas eleições regionais, ou vejo com grande dificuldade que algum partido tenha uma maioria absoluta.
E, portanto, o caminho terá que ser feito com inteligência. A inteligência que utilizamos para ganhar a Câmara Municipal do Funchal poderá ser a inteligência que vamos utilizar para ganhar também umas eleições regionais. O PSD vai entrar num conflito interno para a escolha da liderança até janeiro do próximo ano. Nós sabemos que isso vai ter consequências, porque é um fator novo dentro do PSD. O Partido Socialista está acostumado a isto desde 1976. Aqui há um líder carismático que nos governou há quase 40 anos, mais tempo que Salazar, e isso tem consequências, porque o PSD não sabe conviver com as diferenças, o Partido Socialista sabe. E quando não sabe conviver com as diferenças, isso tem custos muito grandes internamente e do ponto de vista eleitoral. É por isso que o PSD nunca soube conviver com as diferenças em relação ao exterior, sempre teve um discurso que chamaria antidemocrático e até ofensivo em relação às forças que concorriam às eleições, o tal cheira-pólvora, que não deve existir em democracia, mas esse cheira-pólvora agora transferiu-se para o interior do PSD e as diferenças entre eles são insanáveis. É por isso que nós, há 2 anos, temos um governo bloqueado. O governo da região está bloqueado, não tem soluções para a região. Vítor Freitas, mas mantém esta intenção de coligação com todos os partidos, mesmo com o PTP e também com o PND, que criticaram duramente o PS quando foi esta crise na Câmara do Funchal? Felizmente está ultrapassada a crise no Funchal e que as coisas estão agora, voltaram à normalidade e espero que tudo corra bem, que o Dr. Paulo Cafofo sirva o Funchal da melhor forma possível e que em 2017 volte a renovar esta coligação, não só com os partidos, mas com os funchalenses. Eu julgo que há condições para que essa questão volte a ser debatida e colocada em cima da mesa, mas eu deixaria agora, os partidos têm que fazer os seus programas de governo, para seguir negociarem uns com os outros. Deixar o PS já vai fazer o programa de governo? Já está. Nós temos o Laboratório de Ideias que está a fazer o programa de governo, e um programa de governo não se faz todo novo. Não se pega nos programas de governo do passado, atira-se e agora vamos escrever, pega-se em folhas em branco e começa-se a escrever. Não é. O que se faz é pega-se no programa de governo anterior e atualiza-se. E há aqui na região autónoma da Madeira muitas questões que têm que ser atualizadas, fruto... Como por exemplo? Vamos cá, questões como... temos que ter um governo que fala a verdade. Isso tem que estar no programa de governo, não se pode ocultar a dívida, esconder as contas. Nós temos que ter a garantia do Estado Social, que antes não estava em causa, hoje está em causa. Nós temos graves dificuldades em pagar a saúde e a educação. Nós temos que ter um Centro Internacional de Negócios que, além do trabalho que já faz, sirva também para atrair investimento estrangeiro para a região autónoma da Madeira. Nós precisamos de olhar para o turismo de outra forma, quer alindar a Madeira e o Porto Santo, que houve muitos erros de planeamento e urbanismo que foram cometidos, mas apostar na promoção. Nós temos que apoiar a agricultura e as pescas. Eu gosto de ver determinados discursos a nível nacional e a nível regional que se matou a agricultura e a pesca, mas depois quando olho para os Açores, tem uma agricultura pujante e tem pescas com grande impacto na economia regional e com muitos madeirenses a pescar nos Açores e a trabalhar nos Açores. E nós também temos que olhar para a nossa agricultura e para as nossas pescas. Mas não Num podemos... projeto de coligação, como conjugar todos estes programas de governo feitos por todos os partidos? É fácil de conjugar, mas eu gostaria de chamar a atenção que há aqui mais coisas de fundo que têm que ser colocadas em cima da mesa. Dou o exemplo de uma proposta do Partido Socialista, que é a descentralização das secretarias regionais. Nós temos a Madeira em que metade da população vive no Funchal. Isso tem custos acrescidos. E leva à saída e à desertificação das zonas rurais. E nós queremos transferir determinadas secretarias, uma para a Costa Norte, uma para a Zona Oeste e direções regionais. E hoje é fácil de fazer isso, porque numa primeira fase vai o secretário e o seu pessoal, digamos, político, o resto dos funcionários ficam onde trabalham atualmente, mas no futuro quer que os novos contratados se estabeleçam nesses conselhos. Portanto, ninguém vai ser levado agora para os conselhos, mas os novos contratados vão se estabelecer nesses conselhos. E o acesso a essas secretarias, as pessoas não vão precisar de ir a um conselho da Costa Norte, vão ter a loja do cidadão, onde metem os seus requerimentos. Portanto, hoje há mecanismos de forma a combater a desertificação da Madeira. E o Governo tem que ser, o Estado tem que ser, neste caso o Governo Regional, tem que dar o exemplo. Eu recordo que muitas vezes quando eu falo nisto, as pessoas dizem isso devia ter sido há 20 anos, mas se não fizermos agora, daqui a 20 anos estamos a dizer o mesmo. E, portanto, eu acho urgente haver um programa de coligação, quem deve liderar ou quem deve ser o candidato à presidência do Governo Regional?
isso será sempre o Partido Socialista a indicar. É o que é natural, porque é o partido mais votado na região. O senhor gostava de ser candidato a Presidente do Governo Regional da Madeira? Já afirmei que vou ser candidato a Presidente do Governo Regional nas próximas eleições. Já o disse no último Congresso, reafirmo hoje, julgo que estou em boas condições para fazer a mudança que a Madeira precisa. Com ou sem coligação? De preferência com coligação, é essa a minha perspectiva, e tudo farei para que exista uma coligação alargada na Madeira que mude a região de facto. Porque se nós olharmos para a realidade, isto não basta também mudar as pessoas só, é necessário mudar as políticas. E, portanto, na linha daquilo que eu estava a dizer, eu não me conformo com situações em que vejo os nossos jovens a ter que sair da nossa região. Gostava de ter o CDS-PP nesta coligação? Gostava de ter todos os partidos que estão com vontade de construir uma alternativa na Madeira e romper com quase 40 anos. Mas não o conseguiu na Câmara do Funchal, porquê? Na altura eu julgo que não foi possível porque o CDS vinha de umas eleições em que tinha tido um crescimento estrondoso e entendeu nessas eleições, nas eleições autárquicas logo a seguir, e sozinho, para confirmar esses resultados. Só que esses resultados não foram confirmados. Recordo que a expectativa do líder do CDS era ganhar a Câmara do Funchal e ficou reduzida a um vereador porque não quis entrar na coligação. Eu julgo que com a lição que todos nós aprendemos das eleições autárquicas, hoje percebemos que se nós queremos transformar a Madeira, não só de pessoas e de protagonistas à frente dos destinos da região, mas também de políticas, temos que agir de forma diferente, não podemos cada um ficar isolado dentro do seu partido, tem que abrir o partido a independentes, e o Partido Socialista está a fazer isso, mas também unir esforços com outros partidos no sentido de fazer essa mudança. Porque eu acho que não vai, e a história diz-nos isso, Cavaco, primeiro-ministro, sucedeu um socialista nos Açores, Mota Amaral, presidente do governo, sucedeu um socialista, Carlos César, e, portanto, a tendência normal destas questões é que o eleitorado chega a determinado momento faça retoras. E tem feito retoras. Fez nas autárquicas, fez nas europeias e não tenho dúvidas que irá fazer nas regionais. Porque o PSD que nos trouxe até aqui deixou-nos numa situação muito complicada. O PSD vai perder as eleições em 2015, é isso? Sim, é essa a sua convicção? A minha convicção é que o PSD vai perder as eleições em 2015 e que o Partido Socialista, acompanhado ou não, será governo a partir de 2015. Porque nós temos as melhores soluções para a região e porque o PSD está enredado numa teia que construiu ao longo de 40 anos que não é possível fazer a mudança. Pode-se mudar as caras, mas as políticas não são fáceis de mudar quando há continuidade do mesmo partido. E é necessário fazer uma ruptura em relação à Madeira do passado, como foi feita também em 1974, não com espírito revolucionário, mas uma ruptura democrática, que permita a Madeira mudar de rumo, e precisa de mudar de rumo, e que tire lições daquilo que aconteceu no passado e que nos colocou nesta situação para que não volte a termos uma situação com estes problemas que temos hoje. Vítor Freitas, voltemos a falar da crise na Câmara do Funchal. Há quem diga que o senhor, mesmo antes das eleições autárquicas, terá pressionado Paulo Cafofo a retirar Gil Canha da lista. Confirma? Não confirmo, isso não é verdade. O meu empenho foi total na construção da mudança para a Câmara do Funchal e o meu empenho também foi total durante esse processo de alguma desinteligência que ocorreu dentro da coligação, no sentido de unir as pessoas, não dividir. Foi esse o meu papel e, por mais que outros tentem reescrever a história, as pessoas que fazem afirmações contrárias a esta sabem que foi esse o meu papel. Gil Canha diz que acusa-o de ter rebentado a coligação. Como é que reage a estas declarações? De uma forma muito simples, e julgo que houve desinteligência do seu vereador, ex-vereador Gil Canha, em todo este processo e na forma como se relacionou com o Presidente de Câmara. Ele sabe perfeitamente que, da minha parte, nunca tive qualquer interferência no processo, nesse sentido que ele afirma, e que ele quis encontrar... para se não se responsabilizar a ele pelo facto, quis encontrar, digamos, um responsável por fora. Mas esse responsável por fora não existe. Os responsáveis pela situação foram as pessoas que a criaram e que estavam dentro da Câmara do Funchal. Como é que viu a saída de Filipe Jardim Fernandes e também de Edgar Silva do PTP? Eu vi a saída do Gil Canha, da Filipe Jardim Fernandes e do Edgar Silva com mágoa, porque com toda a sinceridade, naqueles dias,
e o tempo cura isto, mas naqueles dias o que havia roer não foi a Câmara do Funchal. O que estava em causa não era só a Câmara do Funchal. Foi a mudança que se criou na Câmara do Funchal e que eu sinto ainda hoje que as pessoas querem na região. E nesse momento eu senti isso em perigo. E, portanto, vi com mágoa a saída do Gílio Canha, da Filipa Jardim Fernandes e do Edgar Silva, que eu acho que, se não tivesse existido algumas desinteligências, vou chamar assim, do ponto de vista interno, dentro da Câmara Municipal, teria sido melhor e hoje teríamos outras condições para operar aquela mudança que nós queremos construir e que vamos construir, independentemente destes contratempos que, felizmente, estão ultrapassados. Vítor Freitas, no Porto Santo também tem sido muito criticada a vontade do Presidente da Câmara, Filipe Menezes, de aplicar uma taxa de dormida nos hotéis, com tudo incluído. Qual é a sua opinião sobre esta questão? É ou não uma mais-valia para a economia do Porto Santo? Eu julgo que é uma mais-valia para a economia do Porto Santo, porque nós temos que travar o processo que se está a criar. O Porto Santo não é uma ilha desapitada como outras ilhas que existem que criam o all-inclusive por uma razão muito simples, é porque não há nada. As pessoas vão para ali, para a praia, e não têm mais nada fora. Mas o Porto Santo tem muita riqueza fora, tem restauração, tem passeios a cavalo, tem o golfe, tem outras infraestruturas, mas no tudo incluído acabam ficando dentro do hotel, mesmo que saiam, não têm gastos fora do hotel. E eu acho que isso é nefasto para a economia do Porto Santo. E julgo que fui ontem a Presidente da ACIF, reconhece que também é a favor de que não haja tudo incluído no Porto Santo, porque isso destrói a economia do Porto Santo, e, portanto, há aqui mais um parceiro que corrobora a posição do Partido Socialista em relação ao all-inclusive no Porto Santo, de que isso é nefasto para a economia do Porto Santo. Mas mais nefasto é a situação que se vive em termos de transportes. Nós não podemos ter tão poucas ligações de Lisboa ao Porto Santo como temos hoje, isso tem que ser alterado, e temos que ter voos diretos de várias capitais da Europa para o Porto Santo, se queremos desenvolvimento turístico. E já agora uma ideia para o futuro, também em termos de transportes marítimos, nós não podemos estar a pagar estes custos que pagamos para nos deslocarmos ao Porto Santo. A ideia do Partido Socialista é muito simples, é criar um sistema em que as pessoas só paguem 50% da viagem e sejam reembolsados nos outros 50% da mesma forma que existe agora para as viagens aéreas para o continente, porque o Porto Santo precisa ter economia forte. E para ter economia forte, além dos turistas que vêm da Europa para o Porto Santo, tem que ter lá os madeirenses, e não é estes preços que são proibitivos. E se nós olharmos para a situação do Porto Santo, porque esta situação que eu estou a falar existe nos Açores. Portanto, não existe um estatuto de residente para quem vive numa determinada ilha. O estatuto de residente é para as para todas as ilhas, para as 9 ilhas, e em Canárias é igual. E, portanto, o que eu estou a dizer é o estatuto de residente que existe para os porto-santenses passa a existir para os Vítor Freitas, um último tema. Portanto, nós vamos passar a ter o Porto Santo, entre aspas, cheio, durante mais tempo no ano e durante todo o ano, o que permitirá ter uma economia no Porto Santo muito mais forte. E dou o exemplo, uma pessoa que vai ao Porto Santo e que gasta 100 euros, o Governo Regional, só em IVA, recebe o suficiente. Um último tema para uma resposta muito rápida. O Governo Regional prepara-se para apresentar um estudo sobre o deve e o haver das finanças da Madeira entre os séculos XV e XXI, para demonstrar a ideia que a região é despesista ou não é despesista. Na sua opinião, dependendo dos resultados, se os resultados forem favoráveis à Madeira, qual deve ser a postura do Governo madeirense? Eu não tenho dúvidas que os resultados são favoráveis à Madeira, porque durante mais de 400 anos ou 500 anos, já vamos a caminho dos 600, mais de 500 anos, a Madeira transferia verbas para a República. E, portanto, os resultados terão de ser obrigatoriamente favoráveis à Madeira. Mas eu notei uma mudança de registro. Antes o Sr. Presidente do Governo dizia que iam fazer as contas e o Estado tinha que reembolsar. Agora já diz que é para justificar que a Madeira não está a ser beneficiada e que tem gerido bem o dinheiro. Há aqui uma diferença. Na altura em que ele fez o primeiro discurso, o Governo era do Partido Socialista. Agora faz este discurso, o Governo é do PSD e do CDS-PP. E, portanto, um Presidente do Governo tem que ter sempre o mesmo discurso em relação à República, senão perde toda a credibilidade. Este já não tem credibilidade junto dos agentes nacionais. Agora, a região autónoma da Madeira, de facto, durante séculos, contribuiu para o Estado, foi penalizada e a nossa cultura foi moldada nisso. E nesta reivindicação que temos em relação a Lisboa, que aliás foi esquecida por este Presidente do Governo, que há 2 anos para cá mudou completamente, não faz reivindicação em relação a Lisboa. Nós sabemos que ele tem um processo a correr na Justiça devido à ocultação
Mas o Estado devia pagar despesas como a saúde e a educação, é isso? Sim, eu não tenho dúvidas que o Estado, e isso é uma proposta do Partido Socialista, devia ser solidário em relação a despesas que estão na Constituição e que o Estado, à luz da Constituição, tem a obrigação de ser solidário em relação à saúde e em relação à educação. Agora, o Estado, o que viu ao longo destes anos, foi uma má utilização dos dinheiros públicos na região autónoma da Madeira, que culminou com este resgate e com este plano de ajustamento e que, infelizmente, este governo e o PSD, seja este ou outro que suceda, não tem qualquer credibilidade para tratar com o Estado ou com as instituições europeias, porque quem está fora olha para a Madeira e o que vê, quando olha para o PSD e para o governo, o que vê são pessoas que não sabem lidar com o dinheiro público que é do suor dos madeirenses. Vítor Freitas, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos o ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e também um bom fim de semana.